Boa tarde, hoje, sexta-feira, 19 de setembro de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Começa a Semana Nacional do Trânsito com foco nos pedestres. Operação da Polícia Militar apreende drogas e prende 6 pessoas em Natal. Locomotiva Catita já tem data para voltar ao Rio Grande do Norte. O promotor Manuel Onofre Neto é o entrevistado desta sexta-feira. Agora, no RN Acontece. Começou a Semana Nacional do Trânsito e este ano o foco são os pedestres. Quando o assunto é trânsito, geralmente as pessoas pensam sobre veículos e infrações e esquecem da importância do pedestre e do respeito a ele. Pensando nisso, a Semana Nacional do Trânsito, que acontece até o dia 25, aborda o tema Cidade para as Pessoas, proteção e prioridade ao pedestre. Esse ano, o Denatran, ele se voltou à questão da segurança do pedestre. Muito importante essa questão, por quê? Porque o pedestre ele está perdendo esse direito de ir e vir, né? Não só aqui em Natal, mas nas grandes cidades do Brasil a gente vê essa realidade. De acordo com estatísticas do Detran, 340 pessoas morreram só este ano aqui no estado, vítimas de acidente de trânsito. Deste número, 39% eram pedestres. A programação da Semana do Trânsito envolve ações educativas nas faixas de pedestres e passarelas da cidade. Quem trafega a pé pelas ruas e avenidas explica o porquê de utilizar a faixa de pedestre. Segurança, lógico. Eu procuro prestar bem atenção ao movimento de trânsito, eu só passo quando existe segurança, né? Eu procuro passar sempre, porque é mais seguro. Só passo na faixa de passarela, por causa de carro, o trânsito. A subcoordenadora de Educação para o Trânsito do Detran fala sobre as responsabilidades do pedestre no trânsito. Sempre atravessar na faixa de pedestre. Quando numa BR tem uma passarela, ele tem que ter esse cuidado de realmente subir e passar na passarela. O respeito ao sinal é muito importante. O pedestre tem que prestar atenção na sinalização também. Não é só o condutor, o pedestre também tem que ter essa atenção. Muita gente não atenta para isso. Acha que chega na faixa, já vai passando. Não, tem que esperar, né? Tanto o motorista tem que ter atenção, como também o pedestre. Aliás, todo mundo tem suas obrigações. É só seguir a lei de trânsito. Olha, uma operação da Polícia Militar realizada na noite de ontem apreendeu drogas, facas, celulares e uma moto roubada no loteamento Vale Dourado, na zona norte de Natal. De acordo com a Polícia Militar, o material estava em uma casa junto com itens usados para preparar a droga e depois a comercialização. Ao todo, 6 pessoas foram detidas durante a ação. Com os suspeitos foram encontradas várias porções de maconha, uma balança de precisão, sacos plásticos, facas, celulares e cerca de R$700 em dinheiro fracionado. Os 6 suspeitos foram encaminhados para a delegacia de plantão da Zona Norte. A locomotiva Catita, principal peça histórica da rede ferroviária do Rio Grande do Norte, já tem data para voltar ao Rio Grande do Norte, ao estado. Alvo de um processo judicial, ela deverá agora fazer parte do acervo do Museu do Ferroviário. Há mais de 10 anos, a locomotiva Catita, principal peça histórica da rede ferroviária do Rio Grande do Norte, foi levada para o Pernambuco. De lá até hoje, apaixonados pela história, enfrentaram a justiça para retomar a peça para terras potiguares. A conquista foi celebrada por quem batalha por toda essa década. A Catita é uma peça raríssima, ela é uma locomotiva que foi fabricada na Inglaterra em 1902, talvez seja o último exemplar de locomotiva a vapor do modelo dela ainda existente. Rodrigo lembra que essa foi a única das 20 peças da rede ferroviária que restou. O vagão estava na inauguração da ponte de ferro, que corta o rio Potengi. Ela tem um valor histórico imenso, porque a Catita, ela inaugurou a ponte de ferro de Igapó em 1916, puxando o trem que levou o governador Joaquim Ferreira Chaves e seu vice Henrique Castriciano. Com a chegada da Catita, o projeto do Museu do Ferroviário vai sair do papel, uma parceria com o IFRN. A Rotunda, eu acho que nada melhor do que unir essa ideia
do IAFAC, né, com o museu e com o Instituto, para que a gente possa compor um conjunto onde se tenha o prédio arquitetônico, mas que também tenha a parte material, né, que são as peças do museu, do trem. Para nós é muito importante, é questão cultural mesmo, porque nós temos materiais que estão sendo destruídos pelo tempo, e hoje você resgatando isso aí, você faz uma história, resgata a história da ferrovia nesse país. A chegada da locomotiva está prevista para o dia 11 de outubro, com direito a uma carreata pela cidade, promovida pelo Clube dos Carros Antigos. Também vamos contar com a presença de outros clubes, como por exemplo o Natal Fusca Clube, o Clube do Opala, né? Colegas que fazem outros clubes aqui para engrossar esse coro, né? Esse desfile, essa carreata de antigos, prestigiando, que é um momento histórico para a nossa cidade. Agora eu quero deixar aqui uma dica aos empresários, gestores, empreendedores do nosso estado. A San Martín e Niklas, empresa especializada na educação de líderes, está lançando um treinamento inovador e exclusivo para a alta gestão. Trata-se do Leadership Experience, um programa avançado de liderança que acontecerá em Santiago do Chile entre os dias 13 e 20 de novembro. O objetivo é proporcionar uma viagem que, além de oferecer uma reciclagem em liderança com o que existe mais atual em gestão, vai possibilitar aos participantes se divertirem na cidade mais charmosa na América Latina. Serão 3 dias numa imersão em liderança. Os demais dias serão marcados por uma programação cultural e gastronômica com visitas a vinícolas, restaurantes famosos e cidades históricas do Chile. Tudo isso com a assinatura da Michele Tour. Corra, que são poucas vagas, em 20 vagas. Os interessados poderão acessar mais informações no site portal smn.com.br ou através do telefone 9407-7110 e falar com Patrícia. Vamos aos destaques dos jornais. O jornal diz aqui, na sua manchete principal, desemprego aumenta no Rio Grande do Norte. Segundo o IBGE, levantamento do IBGE mostra que a taxa de desocupação no Rio Grande do Norte em 2013 foi a segunda maior do país. É o destaque do Novo Jornal. A Tribuna do Norte destaca aqui: Justiça manda pagar auxílio moradia aos promotores. O desembargador Amaury Moura Sobrinho revogou os efeitos da decisão do Tribunal de Contas do Estado que determinava a suspensão do pagamento de auxílio moradia aos membros do Ministério Público do Rio Grande do Norte e do Tribunal de Justiça do Estado. Na hora de fazer um plano de saúde para a sua família, invista no plano que investe em você. O Apvida já conta com a maior estrutura em assistência médica de todo o Norte e Nordeste. E não para de crescer. Faça a escolha de mais de 2.400.000 pessoas e aproveite toda a tecnologia, segurança e qualidade para manter sua saúde sempre alta. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora para o 3220-5021 e garanta seu plano. Apvida, saúde ao seu alcance. Veja a seguir minha entrevista com o promotor Manuel Onofre Neto, da Propaganda Eleitoral. Eu volto em instantes com a RN Acontece. A Justiça Eleitoral está atenta à propaganda dos candidatos na campanha eleitoral e não poderia ser diferente. A lei estabelece uma série de restrições e o candidato está sujeito a multas que variam de R$2 a R$8.000. Meu convidado hoje é o promotor Manuel Onofre Neto, da Propaganda Eleitoral. Boa tarde, promotor. Boa tarde, Diógenes. Como é que está? A eleição está tranquila ou tem dado trabalho? Muito trabalho? A eleição está tranquila, Diógenes. Tem dado algum trabalho, é natural do processo como um todo, mas a eleição de fato está muito tranquila. O trabalho da terceira zona, onde eu atuo juntamente com o Dr. João Batista e a equipe, e isso é um dado muito importante, nós temos uma equipe de fiscais de cerca de 16 companheiros, lutadores e tradicionalmente com uma atuação muito rígida e festejada, o que é muito importante, porque qual é o objetivo da propaganda eleitoral? É fazer com que o eleitor tenha acesso aos elementos importantes para a escolha. Eles tenham, nós eleitores, tenhamos condições de fazer com a propaganda eleitoral a melhor escolha. Um juízo de valor sobre este ou aquele candidato. Isso, mas
o objetivo dos que atuam, de nós que atuamos lá na terceira zona, é fazer com que essa propaganda não extrapole e, por exemplo, o poder econômico se sobreponha e quem tem maior possibilidade de acesso a recursos. Então, a Justiça Eleitoral, como um todo, estabelece uma série de regras. Quer dizer, um tratamento igual numa disputa que se mantenha equilibrada. Isso. Então, o objetivo é permitir que não haja abuso econômico e, consequentemente, disparidade e permitir uma coisa muito importante que nós temos observado em Natal e no estado do Rio Grande do Norte como um todo, que a cidade não fique feia, que a gente não tenha uma cidade poluída visualmente, que não tenhamos uma série de outdoors, que é uma das questões proibidas. Então, hoje, até algumas pessoas têm comentado, algumas vezes parece que nem está havendo uma campanha eleitoral, um processo de escolha, porque nós temos, com a fiscalização, com a colaboração dos candidatos, uma consciência da cidadania. Cada vez mais o eleitor deixa de votar naquele que... candidato porcalhão, né? O candidato porcalhão, você exatamente. Você não pode usar o termo, mas eu como pois jornalista... mas aí você já introduziu e, de fato, é essa a sensação que a gente tem. Cada vez mais festejando a democracia, a cidadania, mas de uma maneira organizada, de uma maneira onde tem acesso mais com essa tranquilidade. Promotor Manuel Onofre, eu falei do porcalhão porque logo depois do regime militar, quando o país voltou a ter eleições diretas, 85 ali, aí você teve a eleição presidencial de 89 e as subsequentes, você tinha a volta das campanhas políticas e as cidades ficavam sujas. Eu lembro que uma das emissoras aqui de Natal chegou a criar o troféu Porquinho para dar para aquele candidato que sujava mais a cidade. Esse tempo já passou, né? Já passou, mas nós temos, infelizmente, registrado uma série de irregularidades. Notifica o candidato para, em 48 horas, ele recobrar a situação anterior e, caso não aconteça, a aplicação da multa, porque aí vai pesar no bolso do candidato, inclusive, não apenas do partido e, consequentemente, ele vai pensar duas vezes em tomar alguma providência nesse sentido. Agora, eu tenho escutado muito que a multa não tem inibido que determinadas candidaturas emporcalha a cidade ou espalha a propaganda e descumpra a lei. Até que ponto a multa, né, a sanção, inibe a ação destas candidaturas? Tem inibido, Diógenes, de fato tem inibido e nós dispomos não apenas da multa. Existem crimes que podem se configurar caso haja reiteração, caso a conduta de quem faz aquela propaganda ultrapasse reiteradamente ou ultrapasse um nível de razoabilidade que configure um outro fato de abuso de poder econômico ou qualquer outro fato, inclusive criminoso. Um infrator reincidente, esse daí pode ter uma sanção bem maior, né? Isso, e foi tomada uma providência muito importante, uma decisão, o trabalho do Ministério Público Eleitoral, que hoje está sendo capitaneado por Dr. Gilberto, o trabalho dos juízes eleitorais e do TRE, né, que a gente tem tido uma sintonia muito grande, isso é muito importante porque quem ganha é a sociedade. E a preocupação maior é dar essa resposta. Então, alguma das propagandas irregulares que foram detectadas, nós afixamos, essa equipe guerreira afixa um cartaz dando clareza para a sociedade que aquele candidato tem praticado condutas irregulares. Então, até isso o candidato tem ficado atento, porque é muito... Para não ficar marcado. Para não ficar marcado e fica marcado, de fato, caso aquela propaganda ela venha a ser detectada, uma tarja preta com a inscrição da Justiça Eleitoral, dando conta de que aquela conduta ela é irregular e ela foi multada. Enfim, além da multa, tem essa questão dessa sanção moral, visual, que compromete a tranquilidade e a lisura do candidato. Na capital é a terceira zona que cuida da propaganda, né, faz esse acompanhamento. Nas cidades do interior são as comarcas, né, os juízes que estão trabalhando, cuidam também do processo eleitoral. Eu lhe pergunto, qual é o balanço que nós temos hoje? O senhor tem esses números atualizados em termos de infrações e quais as principais irregularidades? Nós temos cerca de 75 notificações, auto de constatação realizado de irregularidades e cerca de 30 notificações dos candidatos já se justificando ou não para a eventual aplicação da multa correspondente ou da sanção que venha a acontecer. O que mais tem sido recorrente por exemplo, não pode ser utilizado
outdoor, mas podem ser fixados cavaletes. E alguns desses cavaletes, eles têm sido fixados em situações irregulares, como, por exemplo, numa calçada onde é bastante utilizada para caminhada, ali na Roberto Freire. E alguns desses cavaletes tiveram, infelizmente, de empatar a caminhada das pessoas que ali ficavam. Então, essa tem sido uma irregularidade recorrente, como também a fixação de estruturas de propaganda superior ao número permitido. Que é 4 metros... 4 por 4. Então, se ultrapassar isso, já configura outdoor e essa a atuação ela é proibida, rigorosamente proibida, para evitar essa poluição visual e para evitar a sobreposição do poder econômico. Também não pode propaganda em órgãos públicos, né? Não pode em órgãos públicos. E tem um dado bastante importante, que aí o eleitor tem que ficar atento, é que a internet, de fato, é um território livre. É um território que a justiça nem pode ir atrás, porque ele não vai, a gente não vai conseguir muita coisa, porque é muito rápido, muito dinâmico, né? Mas o que é importante é o eleitor fazer a avaliação clara e com bastante cuidado daquela mensagem que está sendo repassada. Via Twitter, porque tem sido, via WhatsApp, por exemplo, que tem sido repassado muita propaganda, que muitas vezes não é propaganda, mas é uma postura de difamação do candidato X ou Y, mas cabe ao eleitor fazer de maneira apurada uma reflexão sobre o que é que aquilo está querendo dizer. Ter bom senso como tudo na vida, né? Isso, ter bom senso como tudo na vida é importante. E essa, principalmente no WhatsApp, nessas redes sociais, esse tipo de mensagem, ele se espalha rapidamente, né, como o termo dentro da rede, de forma viral, né? Então é preciso ter cuidado com isso. É preciso ter muito cuidado e fazer a avaliação do que representa aquilo. Na verdade, o que o eleitor precisa, e esse é o elemento mais importante da democracia, é centrar nas propostas, centrar naquilo que o candidato está se comprometendo e, obviamente, no momento oportuno, caso o candidato que ele escolheu seja eleito, cobrar, exigir do candidato que está, por nós, né, levado a representar e fazer a atuação. Eu não sei se é de sua responsabilidade, mas a propaganda no rádio, na TV, tem sido bem comportada, vamos usar o termo assim, ou o senhor está vendo algum... Eu conversei, inclusive, hoje com o doutor Gilberto, essa é uma atuação mais lá no TRE, e de fato tem sido tranquila. Que bom. Este momento é um momento que tem acirrado e tem aparecido muito direito e resposta ao Ministério Público, campanha, né? De veiculações que um candidato coloca como se tivesse atingido a honra, e aí cada caso tem que ser interpretado, analisado e, obviamente, feito o encaminhamento. É verdade que a propaganda vale ouro, o tempo da televisão é um tempo muito disputado, mas o balanço que é feito pelo Ministério Público é que tem sido uma atuação tranquila, relativamente tranquila, principalmente comparado em relação aos outros pleitos. Cada vez mais a nossa cidadania ela se aperfeiçoa e cada vez mais o eleitor exige que este espaço seja ocupado com propostas, que este espaço seja ocupado com questões que de fato vão interferir na vida do eleitor. Existe alguma preocupação especial para o dia da eleição, promotor Manuel Onofre Neto? Existe. E essa preocupação especial, a gente na semana que antecede a eleição faz uma grande reunião com os partidos políticos, com as coligações, para poder, inclusive com a presença da imprensa, para que a sociedade tenha bastante clareza do que pode e não pode, né? Nós temos comício até 48 horas antes da eleição. Nós temos, e é possível carreata, é possível passeata até a noite anterior da eleição, até às 10 horas da noite anterior à eleição. No caso, sábado, né? Isso, mas essa distribuição de santinho até esse período anterior, mas reuniões públicas já não podem. Então, para que isso fique bastante claro, juntamente com o doutor João, com a Alexandra, nós estamos, e a estrutura, né, doutor Gilberto, a estrutura da Justiça Eleitoral, realizando uma reunião na semana que antecede para poder esclarecer isso com bastante... Nosso tempo acabou, mas rapidinho, existe algum telefone para denúncia? As denúncias também podem ser feitas pela internet, né? Pode ser feito pela internet, www.tre-juiz.org. É isso aí. Obrigado, Manuel Onofre, promotor. E boa sorte aí no dia da eleição. Obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. A todos uma boa tarde. Eu volto na segunda-feira.